É um prazer enorme estar aqui na Feira do Livro, que é esse acontecimento incrível. Parabéns aos organizadores da feira. E estar aqui para discutir um tema que é tão urgente para o país, acho que para o mundo, mas para o Brasil em particular, esse tema tem muitos desdobramentos. E estar aqui com duas pessoas que se dedicam a esse tema há muito tempo, que têm pensado sobre isso, como dizem os jovens, antes de ser modinha. São pessoas que têm olhado para isso de diversos pontos de vista, do ponto de vista da educação, do ponto de vista dos jovens e crianças, pensando nos professores, nas famílias. Então, acho que a gente está aqui para ter uma conversa muito rica com a Januária Cristina Alves, que é mestre em comunicação pela ECA. É alguém que tem uma carreira extremamente longeva, que vem falando desse tema desde muito cedo, e que acaba de publicar o Educação Midiática na Prática, que é o seu livro de número 60. É esse tipo de carreira longeva que estamos falando. Januária também colunista do Nexo. E com o Fernando, que é filósofo, educador, que é alguém que também se dedica a reflexões nesse campo há muito tempo, que tem um livro também publicado pela editora do Sesc, assim como o da Januária, que é Educar as Tecnologias, é um título extremamente interessante, e que lança amanhã, aqui na Feira do Livro, Elogio à Saudade, pela editora. Hoje é sexta? Desculpa, gente, é depois de amanhã, desculpa, esse feriado está um pouco... Que lança domingo o livro Elogio à Saudade, e que, numa nota mais pessoal, foi meu coordenador no colegial. Sou desse tempo que falava colegial. Januária, Fernando, queria começar um pouco convidando vocês a uma reflexão mais geral. O Brasil é um país que vem sendo pioneiro nos esforços de regulação das plataformas, então a gente já aprovou uma legislação chamada ECA Digital, e coloca uma série de requisitos às plataformas, então controle parental, idade mínima, não permite acesso às crianças e adolescentes a determinados conteúdos. Tem uma legislação bem ampla, amplamente discutida com a sociedade civil, e a gente aprovou, e o Brasil é um dos pioneiros. O Brasil foi pioneiro também na proibição dos celulares nas escolas, mas, ao mesmo tempo, somos um país campeão em uso de redes sociais, com jovens com uma presença enorme nas plataformas. Então, como que vocês conciliam, conjugam esses dois cenários? A gente é um país que vem fazendo um esforço que resulta também de uma mobilização da sociedade civil, de uma percepção do governo da relevância desses temas, uma sociedade que usa com muita intensidade. Como que vocês conjugam esses dois cenários para falar do estado do tema no Brasil hoje? Ladies first. Boa tarde a todas as pessoas. Muito obrigada pela presença, pela atenção de vocês. Muito bom ver o auditório cheio de pessoas interessadas nesse tema, como diz a Paula, um tema candente, né? Eu trabalho com educação midiática há quase 40 anos. Comecei a pesquisar esse tema pelo uso do jornal em sala de aula. Me aproximei do que a gente chama hoje de educomunicação. E eu lembro que a minha grande inspiração foi o Celestin Freinet, que lá pelos anos 20 resolveu levar o jornal para a sala de aula, porque no meio da Primeira Guerra ele dizia, bom, como é que eu vou ensinar, né, sendo que eu tenho livros didáticos presos, né, num tema, num determinado tempo histórico, e eu tenho uma guerra lá fora, que eu preciso falar sobre ela em sala de aula. E aí ele começou a trazer o jornal, os alunos começaram a fazer o jornal em sala de aula, e assim a gente sabe que ele inaugurou um trabalho seminal do uso das mídias na escola. Aí a gente corta para os dias de hoje, onde a gente teve que proibir o celular na escola. Aqui no Brasil, a gente sabe que o que motivou isso foi a distração dos alunos dentro de sala de aula, né, que preferiam estar acessando as redes sociais. Sei que tem professores aqui que já vieram me cumprimentar, que sabem bem como era a disputa pela atenção.
E agora a gente está num terceiro movimento, né? Ontem foi lançado pelo Reino Unido um estudo já bastante robusto, dando conta de que as proibições, o banimento dos celulares, não funcionaram como se esperava. Então, a vida das crianças e dos adolescentes também está no universo digital. E aí, proibi-los de acessar já se provou que não funcionou. A gente sabe que na Austrália, por exemplo, o número de adolescentes que arrumaram outras redes, outros VPNs, que acessaram a Deep Web foi absurdo. Eles continuam nas redes em que pese o país proíba. Então, é um grande desafio, como é que a gente lida com a vida desses meninos. Eu converso com eles, tem um podcast chamado Curtida aí, que bate um papo muito bom com as crianças na escola, e eles dizem claramente, a nossa vida é online também. E os adultos, né, precisam entender isso, que a gente tem o direito de estar lá, o direito, inclusive. Então, eu acho que é uma questão do nosso tempo bastante complexa, não existe solução simples para problemas complexos. E aí eu já faço um gancho com o seu livro, que me inquietou profundamente ver educar as tecnologias, e não para as tecnologias, e não com as tecnologias, em que pese tudo isso esteja na mesma página. Ou seja, o senhor trouxe uma questão que eu acho que é muito cara na educação midiática, que é a agência. A gente pode educar as tecnologias. A gente tem, né, um poder sobre elas que a gente precisa entender qual é. Então, passo a bola agora para o senhor pegar. Muito obrigado pelo convite, pela Paulo estar aqui mediando essa nossa conversa, muito querida, e vários amigos meus aqui que eu não consigo enumerá-los. Bom, eu quero pegar um olhar de cacuete meu, que é o olhar a partir da filosofia e da ética, vamos dizer assim, qual o significado do uso? Porque não o que não pode fazer com ela. E precisa também ter a moral, ou seja, os limites que têm que ser colocados. Ou as determinações que têm que ser colocadas. Eu faço uma colocação antes, que é o que é bom na tecnologia? E quando a gente, para pegar a questão que você traz tão bem, a minha pergunta é o seguinte, em geral, a gente pergunta o que as tecnologias podem fazer pela educação. A educação está ruim, a educação está fraca, não consegue atingir a todas as crianças estão motivadas. Então, o que a tecnologia pode fazer pela educação? Eu diria que nada. Nada. Porque ela não foi feita para isso. Ela tem uma origem que é uma grande máquina de calcular que transporta esses pequenos fragmentos de conhecimento a grande distância e compacta em espaços muito apertados. Mas ela não foi feita para isso, ela é uma máquina de cálculo. Essa máquina de cálculo calcula muito bem coisas que não nos interessam, no sentido de economizar tempo, não é? Por exemplo. Então, para dizer que a pergunta filosófica, a tecnologia, a origem da tecnologia não é educativa. Não tem importância que não seja. Mas, para isso, o reversamento do uso do que não é educacional de nascimento, mas pode se tornar a apropriação dos educadores da educação, dos currículos, dos conceitos da educação, para com essa tecnologia. Essa tarefa seguramente não será minha nem da minha geração, mas será da geração dos próximos, que é uma tarefa muito complexa, muito grande, muito complicada. E isso vale para a política, não é? Que colaboração, o que a tecnologia pode fazer pela política? Aqui está o Otávio, que trabalha nessa área diretamente. Quer dizer, a gente está vendo discretamente nos grupos de discussão que pode fazer muito pouco. E o que tem feito não é lá dessas qualidades tão grandes. Então, na educação, a primeira questão é reverter a lógica da pergunta. O que nós podemos perguntar às tecnologias que elas nos deem respostas
enviesadas pelo caminho da educação. Porque, só vou dar um exemplo, para não me esticar muito, a ideia de economizar tempo é bobagem. Nós, educadores, não trabalhamos com a economia do tempo. Nós queremos que o tempo do conhecimento seja profundo, seja largo, seja compreensivo, seja gostoso, seja enigmático, seja traumático, o que seja. Mas ele é um tempo diferente que não supõe economia. A economia é ruim. Economizar o tempo do garoto fazer uma coisa rápida da aprendizagem para fazer outra, que outra? Que outra? Ah, não, mas aí ele vai fazer o que ele gosta. Não, mas ele tem que gostar de conhecer. O conhecimento é um prazer, mas para transformar conhecimento em prazer, tem uma coisa anterior que as redes escondem, que é o trabalho, o empenho, a dedicação, o rigor, o volta, o faz de novo, o repensa, o reconstrói, etc. É isso. Obrigada. Não acabei, não. Tem mais coisa para falar. Eu vou voltar para o tema da escola em breve, mas eu queria... Bom, antes, gente, eu esqueci de avisar no começo, quem quiser fazer perguntas, elas são feitas por escrito, é só levantar a mão e vocês podem preencher o papel e vocês podem... Eu vou recebendo aqui durante a conversa e vou lendo, então fiquem à vontade para fazer pergunta desde já. Eu vou voltar para o tópico, para o tema da escola, mas eu queria antes falar um pouco, vocês dois abordaram, né, o espaço da escola, eu queria falar também da família. Tem evidências que mostram que crianças cujos pais têm a prática da leitura para elas, então que leem com frequência, são crianças que têm maior possibilidade de se tornarem leitores, de adquirir o hábito da leitura. Também tem dados hoje mostrando que o maior preditor de tempo de tela de uma criança é o padrão de tempo de tela dos seus pais. Então, eu queria um pouco perguntar para vocês assim, como vocês entendem o papel da família. A gente está falando, né, o Fernando trouxe aqui uma dimensão, e a Januária também trouxe no começo, quer dizer, são questões, a gente está falando de uma formação, de uma visão de mundo. Então, como vocês enxergam o papel da família, né, numa consciência crítica na relação com a tecnologia e com as telas? E queria colocar uma camada adicional aí, né? Como que vocês pensam a relação da família, considerando que o Brasil é um país profundamente desigual e que a gente sabe também, quer dizer, que os pais e mães têm tempos distintos para estarem com seus filhos e as telas muitas vezes entram como um elemento que ocupa esse tempo, que cumpre esse papel. Então, queria escutá-los um pouco sobre isso. Eu vou contar um caso que eu presenciei, que eu acho ilustrativo desta situação. A gente tem reuniões periódicas com as plataformas, eu digo a gente e os especialistas. E eu fui numa reunião de um desses aplicativos e tinha uma líder de comunidade, né, de uma determinada favela no Rio de Janeiro, que levantou para o diretor de operações e disse: o senhor pode fazer o seu trabalho direito? Eu vou dizer para o senhor tem que botar conteúdo que preste na sua rede, porque eu sou faxineira, mãe solo, eu tenho 3 filhos, e a hora que eu chego em casa, eu dou, sim, o meu celular para os meus 3 filhos, porque senão eu não faço jantar, eu não lavo roupa, eu não faço nada na minha casa. E eu moro numa quebrada, moço. Se eu mando ir para a rua, uma bala perdida mata os 3 de uma vez só. Então, o senhor faça seu trabalho, porque eu, de minha parte, estou fazendo o que eu posso. É emblemático desse quadro que você diz, quer dizer, quando houve a proibição do celular nas escolas, eu tive numa escola de periferia em Brasília, que os meninos que tinham bicicleta tinham que ser acompanhados por policiais para ir para a escola. E o menino virou para mim e disse: sabe o que isso aqui significou para mim? Eu não vou poder mais fazer minha lição de casa, porque só tenho sinal de Wi-Fi na escola. Então, o meu celular não vai poder me ajudar em casa, na minha lição, porque na minha casa eu não tenho pacote de dados. Então, por que proíbe o celular sem perguntar para a gente? Eu não tive nem o que responder. Então, é isso, a gente tem um país profundamente desigual, né? Então, quando você faz um recorte
né, da proibição do celular, você impacta as famílias, você impacta a economia, você impacta a vida dessas crianças e adolescentes. Então, não se resolve com a proibição, com o banimento. A educação, a gente sabe, a educador ela tem um papel extremamente importante, mas é a longo prazo. Então, eu fico sempre com a questão, né, que a mãe cobrou das plataformas. A gente tem o ECA Digital, que foi uma lei revolucionária, está servindo de modelo para o mundo inteiro, em que há uma cobrança efetiva, sistêmica, do tipo de conteúdo, do formato que essa plataforma tem que ter, e acho que a sociedade tem que se empoderar dessa cobrança. Né? Então, implica, o ECA Digital mostra isso, né? Implica toda a sociedade, todos nós somos responsáveis. As famílias estão muito sufocadas, as escolas têm chamado as famílias para as reuniões, para tentar participar, porque, de fato, o exemplo é esse. Minha mãe não sai do celular, como é que ela manda eu sair do meu? Né? Os próprios adultos não estão sabendo como lidar com isso. Então, ou a gente faz um trabalho sistêmico, ou a gente não vai conseguir avançar em relação a isso. Então, acho que está posto, mas não está resolvido. A gente tem um caminho complicado aí para caminhar. Eu vou trazer um exemplo também quase simplório, né? Essa semana ainda eu estava em Medellín, e o aeroporto de Medellín é um aeroporto engraçado, porque todas as cadeiras elas ficam voltadas para o mesmo lugar. Depois eu vou explicar por que isso é importante. Eu entrei no aeroporto e comprei um livro pequenininho do Bolanho. Eu digo, vou ler. Eu tenho 2 horas para esperar o avião, eu vou ler o livro, pelo menos um pedaço. Aí fui andando por todos os portões e vendo as pessoas de frente. Quando cheguei ao 10º portão, que era onde eu ia tomar o avião, eu só tinha visto pessoas olhando os celulares e completamente aparvalhados pelo movimento dos celulares. E eu, até chegar ao 10º, não vi uma pessoa lendo um livro. Nenhuma pessoa lendo nenhum livro, seguramente. Eu tirei foto, porque achei interessante. Mas não tive coragem de ler o meu. Eu digo, eu não vou ler aqui, não. Eu não sou bobo, vamos dizer, esse velhinho que está fazendo aqui, prende ele, porque ele está drogado, não é? Bom, exemplos hilários à parte, a questão da família é uma família mais complexa do que a família nuclear. É a família que presenciamos em todas as situações de coisas boas que vivemos. Os jovens convivem com um grande movimento familiar, vamos dizer assim, que diz que nós agora estamos na sociedade da comunicação e do conhecimento. E todos identificam o conhecimento e a educação como o uso da telinha. Todos identificam. E, no fundo, a grande mensagem que passa, o Otávio e a Renê, que já leram o meu livro, já sabem, é que a grande mensagem que passa é uma espécie de elogio à ignorância. E pesadíssimo como argumentos. Primeiro, não precisa memória. As redes dizem, não precisa de memória, está tudo no mecanismo de busca. E agora está pior ainda, não só o mecanismo de busca, mas o mecanismo de resposta das buscas já elaboradas. Então, o elogio à ignorância vem pelo desprezo da memória. Olha, e é sutil esse desprezo, que diz assim, olha, você não precisa da memória para fazer coisas mais maravilhosas. A criatividade, a crítica, é isso que vai te permitir você não precisar usar a memória. Quando é o contrário, é a memória que dá o significado às coisas que têm valores para nós. Se nós tiramos a memória, tiramos a capacidade de dar significado valorativo às coisas. E, em segundo lugar, a memória tira a própria capacidade da identidade. Se eu perco a memória, eu perco a identidade. Cultural, pessoal, psicológica, etc. Isso passa pela família. Não estou fugindo tanto, estou voltando. E passa também pela família a ideia de que o que você está estudando agora, meu querido filho, ou parente, ou aluno, quando você estiver formado, não vai valer mais nada. Foi tudo mudado. Esse argumento vem profundamente enraizado
no próprio discurso da família, não é? Que vai mudar tudo, então não vai adiantar o seu aprendizado. Aí o garoto está bom, acreditei, não vou aprender, não preciso. E vem um terceiro e quarto, que isso está no livro. Não é? As outras coisas eu não vou contar todas aqui, não. Senão vocês aplaudem, vou embora e não leio o livro. Não precisa, porque já está tudo aqui. Então, uma das coisas é a ideia de que não fiquem preocupados em vocês não aprenderem. Não fiquem preocupados em vocês não desenvolverem a habilidade, por exemplo, de fazer resumo. Não precisa fazer resumo. A inteligência artificial faz. Eu vi um reitor de uma grande universidade deste país falando isso. Não, resumo os garotos não precisam fazer, porque o chat faz. Ele defendendo isso. Bom, a quarta coisa, ou a terceira mais complicada, é que diz tudo está guardado em um lugar e vocês podem ficar tranquilos que estará lá se você precisar. Que são as Big Techs. Né? Quer dizer, está tudo guardado num grande sistema de pensamento, vamos dizer assim, de conhecimento. Você pode consultar quando você precisar, mas você não precisa, porque cansa, porque desgasta, porque te leva a uma burrice, ou leva essa burrice do uso só da memória como uma coisa burra, não é? Não precisa mais, deixa para que as Big Techs saibam fazer e você não precisa mais. Então, me parece que é mais do que a família. Há um conceito que a família engloba, porque quer bem ao seu filho, que é esse panorama que há sobre o conceito de uso das plataformas, basicamente, né, que são as grandes agentes disso hoje. Amanhã serão outras coisas. Obrigada. Januária, eu queria fazer uma pergunta especificamente para você. Você elegeu a educação midiática como algo central no seu trabalho. E a gente está assistindo há alguns anos já, primeiro, uma mudança profunda de comportamento de consumo de notícias, sobretudo entre o público jovem. A gente também está observando, infelizmente, um descrédito, uma desvalorização do próprio jornalismo como uma fonte de informação. E aí, por inúmeros motivos, o jornalismo é atacado publicamente, em particular as jornalistas mulheres, mas o jornalismo é constantemente descredibilizado. E, além disso, a gente tem também, hoje, uma distância colocada pelas plataformas entre o público consumidor e, sobretudo, os jovens. Eu queria te ouvir um pouco, aí te convidando a uma reflexão otimista, porque eu sei que você parte daí também. Por que a educação midiática é importante? Porque você ainda vê futuro no consumo de notícias por meio de informação, por meio do jornalismo. Primeiro, porque eu acredito que o ser humano precisa de histórias, né? Eu sempre digo que, ao lado da educação midiática, eu tenho a educação literária como um dos pilares que, de fato, vão garantir que a gente continue a ler o mundo, como dizia Paulo Freire. Então, eu acho que o ser humano tem uma demanda por histórias, ele precisa contar histórias para não só entender o mundo, como entender a si próprio. Então, as notícias, assim como os contos de fada, como as histórias de tradição oral, elas não vão morrer. Agora, acho que estamos passando por uma crise muito grande na forma como as pessoas estão não só acessando, mas entendendo. Eu fico muito preocupada cada vez que a Reuters solta a sua pesquisa anual e estamos perdendo, né, principalmente os jovens, e agora por um outro fenômeno que me preocupa muito, que são os influenciadores. Os jovens textualmente dizem: eu prefiro que o meu influenciador comente o que está acontecendo do que eu ir lá na plataforma do Nexo e acessar a notícia. Por quê? Notícia é difícil, notícia é chato. Né? Então, o influenciador traduz para mim, né, conta para mim a história que eu não consigo mais ler. Então, eu sempre penso que um dos caminhos é que a gente consiga resgatar o prazer da leitura, o prazer de contar histórias. E aí, seja lá como for. Aí me pergunta, o jornal digital está valendo? Está valendo.
E as notícias nos vídeos curtos também, se tiver uma boa fonte, se tiver... A maior parte dos jornais, você sabe disso, está com um canal no TikTok. E consegue chegar nos meninos lá. Então, eu penso que a gente tem que diversificar a maneira de contar histórias. E, principalmente, contar para esses jovens que existe um contexto, um subtexto, e é aí onde eu acho que a educação midiática pode ajudar, né? Eu sempre digo nas oficinas, eu digo, olha, a gente vai fazer um jornal aqui, que notícias vamos escolher? Tais, tais, tais. E as que não escolhemos? Aí eles ficam para mim, como assim? Ué, o que eu publico é tão ou mais importante quanto o que eu não publico. O que eu não quero dizer. Eu lembro de uma comunidade que eu fiz o jornal e eles fizeram uma notícia sobre a feira que acontecia no bairro aos domingos. Aí o menino disse, não põe o preço do carreto, viu? Põe só assim, temos carreto, mas não põe quanto custa, porque aí ninguém vai nem querer perguntar. Trabalhamos assim, metade da oficina, por que não colocar o preço do carreto? E por que colocar o preço do carreto? Né? Então, eu penso que esse tipo de exercício é valoroso. Né? Assim como cada romance, cada história. Né? Eu lembro muito do Humberto Eco dizendo que a gente tem um leitor, né, imaginário. Então, para quem é que eu estou escrevendo? Esses meninos têm uma produção intensa nas redes sociais. Todas as vezes que a gente senta para pensar com eles o que eles estão produzindo, o que eles estão compartilhando, o que eles estão curtindo, gera uma transformação. Então, é por isso que eu sou otimista. Eu acho que a gente ainda vai conseguir reconquistar, mas a gente precisa pensar também na forma como a gente quer contar essas histórias e de que essas histórias precisam ter um sentido também para eles. Né? A gente, outro dia, conversou sobre a guerra na Ucrânia e foi difícil pegar o gancho, o que eu tenho a ver com a briga, né, do russo com o ucraniano, o que isso tem a ver diretamente com a minha vida, que eu acordo de manhã para ir para a escola de manhã. Então, acho que isso também o jornalismo vai ter que se rever, assim como a escola vai ter que se rever também. Não, e eu concordo totalmente com você. Para dar um exemplo, a Folha fez uma edição especial que tinha o Pokémon, falando da história do Pokémon, e foi a minha oportunidade de apresentar o jornal impresso para o meu filho, o Francisco, que está aqui, mas tive que rodar muitas bancas para achar uma folha impressa, porque tinha pouquíssimas, mas eu queria mostrar para ele o que é um jornal. Isso aqui é um jornal impresso, pela primeira vez. Fernando, eu queria voltar ao tema da escola com você. O New York Times publicou uma matéria ontem mostrando que as plataformas, o Snapchat e a própria Meta, começaram a pagar uns influenciadores nas escolas. Então, os influenciadores adolescentes, para eles ficarem nos Estados Unidos falando, e aí, conta o que está acontecendo na nossa sala de aula. Então, tem uns influenciadores de escola. E a gente sabe que o modelo dessas plataformas é manter os jovens, maior parte de tempo possível engajados nessas plataformas. Queria te perguntar um pouco como que a gente equaciona. Então, aqui a gente tem já uma percepção de que o tempo gasto nas plataformas e ele não é necessariamente um tempo interessante ou criativo ou que estimule. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa na escola hoje, me parece que é um certo fascínio com a ideia da escola do futuro. Então, uma escola que prepare o meu filho para o futuro. Eu quero uma escola que prepare o meu filho para o futuro, um futuro que a gente nem sabe muito bem qual vai ser. E que a tecnologia aparece aí como um componente importante. Então, que as famílias têm uma expectativa no ensino particular. E no ensino público, às vezes a tecnologia aparece como uma grande compensação. Então, não tem isso, não tem aquilo, mas tem computador. Eu queria te perguntar como você acha que a gente equaciona assim, essa promessa da tecnologia com o que, de fato, a escola pode entregar na formação de um aluno para um futuro que está sendo construído por esse próprio aluno. Nossa, e agora? Bom, eu vou começar a dizer que futuro não é a mesma coisa que inovação, não é? Futuro melhor não quer dizer um futuro novo. Por quê? Porque nem tudo que é novo é bom.
tem inovação que é para pior. Nós vivemos um mundo aqui, na política, por exemplo, que tem mudado para pior. E é inovação. O que o Trump fez, o que esse candidato a presidente na Colômbia está propondo, será uma grande inovação, o tigre. Então, inovação e qualidade não são a mesma coisa. E a grande ideologia que paira sobre todos nós, quando digo eu quero uma profissão boa para o futuro do meu filho, é que toda inovação é para melhor. Uma grande pergunta da escola, para ela continuar com a função de escola que ela deve ter, é perguntar o que é o bem, o que é o novo bom, o que é o novo melhor do que o novo ruim. A guerra que está sendo feita hoje no mundo, as guerras, as múltiplas formas, com drone, são inovações. Não é? Você mata quem você quer lá no findinho, mas também mata quem não quer. Do mesmo jeito que mata quem quer. Mas está pior, no sentido de a tecnologia, não é tecnologia, mas a inovação em geral de conceitos, de quem é o povo, quem é no povo, que religião que vale, etc. Todas essas questões que são novas não são para melhor. A função da escola é formar o senso crítico. Todo mundo diz, e muitas pessoas, empobrecendo a nossa discussão, acham que para eu ensinar as crianças a usar a tecnologia, eu começo a ensinar o senso crítico para ela. Está resolvido. Só que o senso crítico não é a última série de um complexo processo de aprendizagem de coisas anteriores. Por exemplo, a observar, a escutar, a ler, a detalhar, a descrever, a analisar, a comparar, a questionar. Todos esses... O último questionar não, questionar já é crítico. Mas todo esse processo longo que a gente ensina às crianças na escola, desde pequenininho, ao uso dos sentidos, que não é uma coisa fácil de aprender. Pegar, quem é pai e mãe aqui já sabe, ou quem nem precisa ser pai e mãe, quanto tempo a gente demora para ensinar uma criança a não pegar a faca pelo corte. Não faça isso, toma cuidado, não vai. Anos de formação. O senso crítico é o último processo. Aí eu digo, eu vou lá, dou um QR Code para ele, que ele passa em cima e aprende o que é o senso crítico, e ele pode usar a tecnologia. Não pode, porque não aprendeu o senso crítico. O senso crítico não é um receituário. Então, essa é a primeira coisa que a escola tem que se repensar nos seus currículos e num acordo com os pais, que nem tudo que é novo é o melhor. Número 1. Número 2, estou simplificando muito a discussão que está aqui, e que está seguramente também no livro que eu não tive tempo, da Janaína. A outra coisa que me parece a mais pesada e densa, e igualmente difícil de ser feita, é o seguinte: essa garotada, principalmente os adolescentes, eles têm vocação para heróis. Eles podem ser heróis, contanto que haja projeto de heroísmo que justifique a vida deles. Né? E o que eu diria que são os projetos de heroísmo hoje para a garotada? São as grandes questões que o mundo está vivendo. E a tecnologia não traz isso embutido. A questão do meio ambiente, a questão da violência contra a mulher, a questão do menor abandonado, a questão da... etc. Eu posso elencar aqui, durante 10 minutos, uma lista de conteúdos que eles sim, eles que mobilizarão o uso da tecnologia por essa moçada. Ele não precisa ouvir o influenciador dele. Quem é o novo influenciador que traz a eles esses valores que a gente fica apaixonado por eles, como... Quando a gente ouve o Abramovay, né, falando sobre as questões do meio ambiente, a gente diz, é isso que é capaz de mobilizar a minha vida. A inclusão social, do ponto de vista não só de trazer alguns para dentro a mais, mas a inclusão social enquanto abrir as portas. Porque inclusão quer dizer fechar dentro.
Inclusão social é uma mentira como conceito. Eu fecho mais gente dentro do lugar, mas deixo um monte de fora. A princípio, eu quero a chave, não quero fechar dentro, eu quero a chave. Ora, todos os processos libertários de convivência humana estão sendo esquecidos e a garotada não percebe o que é isso. Por isso não se dedicam a eles. Acho que, muito simplificadamente, porque estamos falando aqui há muito pouco tempo de aprofundar essa conversa, mas é isso. Quais são as grandes questões que mobilizariam as juventudes para que elas tivessem motivo de entregar a própria vida por aquilo? Que não seja o consumo. Reduz-se ao consumo a economia de tempo para ir para o shopping. Né? Reduz-se a vida ao lúdico. Eu aprendo, você vai aprender porque é lúdico. Aí eu faço um monte de gracinha para os garotos e acho que depois eu engano eles. Eles vão continuar a querer fazer gracinha. Entenderam que aquele lúdico era só uma mentirinha para ele aprender alguma coisa mais profunda. Então, a luta pela... Eu falo uma história, vocês já me ouviram, Maria Emília, então já me ouviu um monte de vezes, mas é o seguinte, os jesuítas tinham... Não quero que voltar os jesuítas, pelo amor de Deus. Não é essa a ideia. Mas é o seguinte, eles tinham uma coisa, que era o seguinte, a formação dos alunos do Colégio São Luís, Santo Inácio, Anchieta, no Rio, etc., era o seguinte, você tem que buscar a perfeição. A perfeição é um plano de Deus para você. Perfeição não é a mesma coisa que concorrência. Não é ser o primeiro lugar. É fazer tudo o que você pode fazer de bem feito. E que mereça um reconhecimento universal daquilo que você faz. Então, só ganhar um prêmio numa corrida uma vez não é perfeição. Ele, quando tiver mais 10 anos, não correrá mais nada, está com o joelho todo estourado. Agora, o que é a perfeição daquilo que fica? Eu não sei como é que faria isso, né? Mas a Paula presenciou no colégio que ela estudou, eu acho que tinha esse espírito, né? Não era concorrência de um aluno com o outro. Maria Emília também foi professora lá. Talvez tenha mais gente aqui que estudou lá e conheceu. Era a ideia de que é pelo coletivo que eu construo o que eu sou. Isso perdeu. Quer dizer, a tecnologia diz assim, entrega um computador bem bacana para o garoto, uma rede social, e ele sai aprendendo sozinho, vai ser feliz, não precisa do outro. O outro só é um estorvo, diria Chico Buarque. E o outro não é um estorvo, o outro é a razão de eu ser. É isso. Obrigada, gente. Tem uma pergunta aqui. Eu dou aula de Direito na PUC, em São Paulo, há 40 anos. Cada dia sinto mais dificuldade em uma sala de aula expositiva com a rapidez do TikTok. Alguma orientação? A pergunta é da Ana Amélia. Olha, é a pergunta não, é para nós, é a pergunta de $1 milhão, né? A gente, de fato, não tem uma resposta para isso, né? O que eles mesmos, quando eu entrevisto os adolescentes, eles falam, né? Eu não tenho mais paciência, né? Eu não consigo mais atravessar Eu tive o privilégio de ser aluna de Ariano Suassuna, 40 e tantos anos atrás, que já dizia, vocês não vão mais conseguir ler a Divina Comédia. Não vão conseguir, não vão ler Proust. Então, imagine hoje em dia com o TikTok, se tem alguém que vai encarar a Divina Comédia ou Proust, né? Mas, né, eu estou aqui no meu otimismo empedernido, né? Eu penso, e estou trabalhando com uma organização de educação midiática voltada para influenciadores digitais, que chama-se Redes Cordiais, e a gente tem conversado muito com esses comunicadores. Outro dia tive uma experiência muito interessante numa escola do Rio de Janeiro. A gente levou os influenciadores para ler uma história em quadrinho da Turma da Mônica Jovem. É um projeto que a gente fez, cujo título é Desconectados, é uma pergunta, para conversar com os meninos sobre o que é estar conectado. E aí, o fato da gente ter levado os influenciadores detonou uma série
de questões para os próprios influenciadores, como é que eles fazem, né? Como é que eles pensam a mensagem, como é que dão conta de um assunto em 1 minuto, ou menos de 1 minuto. Né? E foi uma discussão muito interessante, porque eles contaram para os meninos que eles não dão conta do assunto. Eles soltam uma provocação e que, na verdade, quem dá conta de pensar o conteúdo, pelo menos deveria dar, é quem está do outro lado da tela. Né? Então, foi uma discussão que os jovens, nessa loucura do vídeo, né, um atrás do outro, do feed infinito, eles facilmente disseram, mas não dá nem tempo da gente pensar como é que eu vou conseguir, né, entender e interagir com um feed infinito. Né? Então, eu penso que, primeiro, que a gente tem que cobrar das plataformas que isso não é possível mais existir. Felipe Neto, que é outro influenciador, tem uma campanha muito interessante que ele diz: desative as notificações e desative o feed infinito do seu celular. Não deixe que ele fique te mandando notificações. E aí, o que eu sempre converso com os professores, né? Será que na sala de aula a gente está lançando esses pequenos tópicos de 1 minuto e pedindo para os meninos retornarem para a gente? Né? Essa interação é uma sociedade, é uma geração que tem necessidade de interagir. Eles falam isso o tempo todo, a gente quer participar. Senão fica tédio. Aliás, é a palavra. Eu estou entediado. Isso aqui é tedioso. Né? Então, é isso que eu estou dizendo. Acho que a gente tem que rever também, nos nossos espaços educativos, a forma como a gente se comunica. Né? Sob pena de não ter nem mais paciência de ver o vídeo de 1 minuto. Eu trabalho com um grupo de roteiristas e a recomendação da Netflix agora é que a cada 15 minutos uma história faça uma espiral e retome. E aí, a cada 15 minutos, você retoma. E aí, por quê? As pesquisas mostram que mais que 15 minutos ninguém fica sem assistir a série e olhar o celular. Então, vejam bem como é que estamos. A recomendação é essa. Você retoma a espiral e conta isso. É igual rádio. Eu lembrei de quando eu comecei no rádio, que a gente tinha a cada 10 minutos que chamar para o leitor, a pessoa podia estar ligando o rádio naquela hora, então você tinha que recuperar tudo que você estava falando antes. Então, eu penso que também a gente tem que repensar a questão das linguagens. Está feito, eles não têm paciência. Textos longos, textos mais complexos. Então, eu penso que a gente também tem que se rever. E, do outro lado, cobrar das plataformas que tenham um design que não seja viciante e que não transformem as pessoas em escravas do que elas nem sabem mais o que estão vendo. E eu acho que vale a gente lembrar que essa arquitetura das plataformas ela não é feita ao acaso, de modo algum. Ela é feita a partir de muitos dados, então, de todos os nossos dados, então, de um consumo intenso dos nossos dados de comportamento, cruzados com todas as evidências da neurociência, de absolutamente tudo. Então, uma arquitetura que é feita para nos manter nas plataformas. Então, o que engaja mais? É um conteúdo do amor ou é um conteúdo do ódio? É o conteúdo do ódio. A ideia do scroll infinito é isso. E por isso que a legislação também vem sendo pensada a partir dessas evidências. Então, você colocar ali uma parada obrigatória para uma criança não poder mais navegar, ela vem desse fato de que, senão, sem limite, ela não vai parar nunca. Porque a gente pode repensar o nosso próprio comportamento. O quão difícil é falar, agora chega. Então, eu acho que a gente tem que considerar, quer dizer, que o acaso não é um elemento nessa conversa, nem um pouco. Ela é uma arquitetura extremamente intencional, e que está orientada, desculpa, a gente estou saindo completamente do meu papel de moderador aqui. Eu estou aqui já tipo... Desculpa, eu já estou aqui no... Não, e eu acho importante também trazer um elemento aqui, que é uma arquitetura orientada para o lucro do acionista dessas empresas. Então, assim, não existe o interesse público, está bem longe das prioridades no momento de pensar a estrutura dessas plataformas.
Então, eu acho que aí tem uma simetria, porque a gente está fazendo uma conversa aqui que claramente tem interesse público, né, em primeiro lugar, e como prioridade. E, do outro lado, esse é um tema que está muito distante. Eu queria voltar aqui para a nossa conversa. A gente falou da família, a gente falou da escola. Eu queria trazer um pouco o tema da sociedade. O Brasil está assistindo as bets virarem uma epidemia, com consequências gravíssimas, né? Para a saúde pública, aumentou em 140% a busca por ajuda do SUS por vício em jogo. E a gente viu essa semana uma campanha importante de artistas, intelectuais, pedindo, né, tipo, vamos desligar, vamos bloquear o tigrinho. Eu queria perguntar para vocês um pouco como vocês enxergam o papel da sociedade, no sentido de conscientização, de mobilização, se esse é um tema que precisava ter um debate público maior, assim, o que a gente precisa fazer como sociedade para que essa conversa ela esteja aqui, ela esteja, né, na televisão, nos jornais, enfim, nas escolas, para que a gente seja capaz de sensibilizar. Bom, em primeiro lugar, eu diria assim, não sei. Nunca pensei nisso do ponto de vista de uma tarefa... É ruim, é uma confissão de pobreza mesmo. Nunca pensei no trabalho educacional enquanto um desviciante, não é? Tivesse uma tarefa de tirar hábitos que são extremamente valorizados, extremamente significativos. Por exemplo, você poder ganhar dinheiro de um dia para outro e ficar muito rico, virou um padrão internacional e nacional de valor. Ora, como é que eu, educador, ou nós, educadores, enquanto pais, enquanto amigos, enquanto profissionais do pensamento, podemos trazer de contribuição esse processo de desviciar? Mas eu tenho uma ideia pequena de trabalho. Porque o trabalho do vício é um trabalho de preparação muito competente para criar fidelização em alguma coisa. Isso vale para droga, não é? Isso vale para bebida, isso vale para agressividade, não é? Que você usa isso como um padrão de vitória da sua força física sobre os valores que não são físicos. Então, como é que eu faço para reverter? Acho que o problema é de condicionamento mesmo, é um problema skinneriano. Não é um problema de convencimento psicanalítico. É um programa de controle do comportamento. Porque o grande problema do sofrimento humano é ele vir muito de repente. Se eu tenho tempo para, em pequenas doses, perceber o que eu estou sofrendo, eu sofro e consigo sair dele. Se vem em dose grande, eu rompo por dentro e perco a minha vida, o controle da minha vida. O que acontece com jogos e com vício é exatamente isso, é um processo de envolvimento e comprometimento com alguma coisa que é em pequenas doses boa e que em longo prazo é mal, né? No caso, o jogo é isso daí. Numa sociedade em que dia a dia vai acontecendo uma valorização do ter muito, no jogo dos influencers, do ter muito, ter de repente, expor aquilo que eu ganhei, né, em Fernando de Noronha, ou num hotel de luxíssimo, super luxo nos Estados Unidos, tudo isso se torna um valor. Quando isso se torna um valor, contra o valor do trabalho, do dia a dia, da intencionalidade diária em fazer alguma coisa, nós vamos estar com uma mão construindo na educação uma coisa e com a outra as mídias valorizando esses influencers, essas pessoas que ganham muito em pouco tempo. Isso é um vício.
que se estabelece como política pública. Então, eu não sei como é que a escola pode fazer isso, do ponto de vista do jogo, mas sei como é que a escola pode fazer do ponto de vista de colocar alguma coisa que a moçada pode saber. Eu vou puxar aqui para a sardinha do trabalho escolar, que é o seguinte: o trabalho escolar é um trabalho lento e gradual. Nós convivemos com esses jovens que vão entrar 6 anos, vão entrar na escola esse ano, ou entra o ano que vem, por aí, deve ter 6, né? 7, 8 anos. De 6 e 7 até o fim do ensino médio, essa moçada tem, no mínimo, 20 mil horas conosco, com a escola, 20 mil horas. Ora, em 20 mil horas, nós podemos fazer um trabalho fantástico com eles. Fantástico. Esse trabalho é de formação não do que ele quer, mas do que ele quer e do que ele precisa. Essa é a dupla mensagem que a escola vai formando na garotada para que eles se tornem o que somos, que é, nós somos capazes de saber o que nós queremos, mas também nós sabemos o que nós não podemos e o que nós podemos. E como construir a longo prazo, um processo de consecução de seus objetivos. É trabalho a longo prazo, não é trabalho de campanha, é trabalho de longa duração e de cultura. Portanto, sem uma cultura diferenciada do povo brasileiro, que não seja exclusivamente em aceitar regras dos jogos de toda a natureza, né, eu acho que a gente não vai ter muita dificuldade. Como eu disse para vocês com muita clareza no início, eu não sei essa resposta. Eu não sei. É complicado. É uma encrenca mesmo. Aliás, a proibição do celular veio muito em função disso, né? Principalmente nas escolas públicas, tinha uma queixa concreta dos alunos estarem jogando durante as aulas, né? Se viciando nas bets. Eu conversei com uma escola pública que estava tentando um projeto que me pareceu muito interessante, de não fazer mais trabalho individual. Todos os trabalhos teriam que ser feitos em grupo, porque a questão, segundo eles, né, passava muito pelo jogo eu e o meu celular, né? Então, tanto que, com a proibição do celular, a gente observou que, na hora do recreio, a convivência coletiva aumentou, porque não é mais eu e o meu aparelho. Eu faço uma relação disso pela consciência cidadã mesmo. Acho que a gente vive numa sociedade que valoriza muito o indivíduo, né? Você quer subir na vida? Depende só de você, né? É o mérito, a meritocracia, todos esses valores. Os próprios influencers, quer dizer, convivendo mais de perto com eles falam, né? Ninguém entende, a gente trabalha muito. Quer dizer, conquistar seguidores é uma pressão danada, porque se eu não posto 5 conteúdos por dia, cada um mais viralizante que o outro, eu perco seguidor. Frequentemente, a gente faz alguns eventos e, nos grupos, eles falam: falei esse negócio, perdi 2.000, 3.000 seguidores em 1 minuto. Então, são números, é uma proporção que a gente não faz ideia. E o trabalho deles tem a ver com isso. De vez em quando, a gente leva um na escola para contar, porque eles falam: agora, a profissão que eles querem seguir, eu quero ser influencer. Vou ser famoso, vou ser rico, e vai ser tudo mais fácil, né? Porque estamos vivendo essa sociedade do imediatismo. Como é que a gente retorna para um dia conseguir ler Proust? É a pergunta de $1 milhão. Eu acho que a gente tem um trabalho a ser feito no sentido de concentração, de foco, de consciência, de atenção e de interesse. Eu acho que esse é a mãe de todas as coisas. Acho que queria perguntar para vocês um pouco assim, no plano individual. A gente tem autores que falam que a contemporaneidade é um momento de uma epidemia da solidão. Então, a gente tem um pouco a solidão como parte do espírito do tempo. A gente tem também, se a gente soma as estatísticas, no Brasil esses dados não são tão evidentes, mas nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um
o número de casamentos caindo drasticamente. E, sobretudo, as mulheres. Aí tem as mulheres que ascendem socialmente, têm menos interesse em se casar. Tem homens, meninos jovens, mais isolados, que não saem nem de casa, cuja interação, qualquer interação com outra pessoa, outra passa, é mediada pelas redes. E você tem também, queria, né, trazer um outro dado, com uma pesquisa aí com diferentes países, esses jovens homens também com uma inclinação política mais à direita. Queria um pouco explorar com vocês essa ideia de solidão, do isolamento, do indivíduo, da ausência de interação. Então, que espaço público a gente está criando? Qual a chance que o debate, que a ideia de troca, de interlocução, de debate tem com esse cenário que está se formando? E quais são as consequências, não só para a nossa interação, mas para a própria democracia? Enfim, como é que a gente se pensa com esse cenário que está, como sociedade, com esse cenário que está se pintando? Bom, há uma mística que se vai criando devagar e, ao mesmo tempo, com muito poder, com muita força, que é a valorização da ausência. Eu digo sempre, não sei se nesse livro eu trago isso, mas assim, o que se opõe à aula presencial não é a aula à distância, é a aula ausencial. Eu não vou à aula e digo, não, eu estou à distância. Não, você está ausente. A categoria filosófica ou metafísica que se contrapõe à presença é a ausência, não é a distância. É como se está perto e azul. Azul é outra categoria, né? Bom, então a ideia da valorização da ausência é profundamente divulgada pelo conjunto dos meios de comunicação. A gente prefere, eu estou aqui com a minha chefe da PUC, lá, a Graça, a gente prefere reunião à distância do que presente. Mas isso é uma tristeza. É uma tristeza. Né? É a renúncia a estar com o outro. Eu vou distanciando até poder estar ausente. E aqui eu estou falando o caráter mais brincalhão do tema. Mas é o seguinte, o que está acontecendo é que o ser é diferente, a existência é diferente da possibilidade de existir. A tecnologia da informação e da comunicação trabalha com o virtual, com aquilo que pode vir a ser, mas não é. É a representação da coisa, mas não é a coisa. E a semente da laranja não é a laranja. Eu não consigo chupar um caroço de laranja, porque não vai ter gosto de laranja. Para aquele caroço de laranja, que é a laranja em virtude, ou seja, em potencial, se torne laranja, tem uma causalidade enorme de condições para que ela se torne laranja. Tem que ter solo, tem que ter água, tem que ter tempo, tem que ter condições, um passarinho não pode vir comer a semente, etc, etc. Então, até a virtualidade de um caroço tornar-se o café na minha mesa, tem muita prática social, muito trabalho, muito empenho, muitas condições materiais de execução da passagem da potência ao ato, das coisas que podem ser às coisas que vêm ser. Quando a escola se coloca como grande objetivo não precisar ter professor, não precisar trabalhar com outro, não precisar estar presente em lugar nenhum, etc., ela perde a essencialidade do que significa a escola. Perde completamente essa possibilidade. E é gozado que a tecnologia, as grandes five aí da tecnologia dos vales do silício ou da China, não é só o Vale do Silício que produz isso. Quando defende essa virtualização do ser, chega a dizer que eles criaram a realidade virtual. Não, realidade virtual não existe, a realidade é virtual.
O real existe, concreto, bate, machuca, dói. E a virtualidade é uma possibilidade de doer. Mas eu digo não só que ela é uma realidade virtual, como acho que foi a Meta que trouxe esse conceito muito desenvolvido, que é a realidade virtual aumentada. Se não é real, como é que eu posso aumentar o não real? Não real vezes 2 é não real. Não é vezes 8. E a Graça, que está aqui, também é uma pesquisadora desse tema, lá na PUC comigo há muitos anos, vem discutindo isso com muita agudez para mostrar o que é uma coisa e o que é outra. Como é que eu posso conviver sem trabalhar, sem sofrer, sem produzir, sem topar com a pessoa, sem cair no chão e machucar. E, ao mesmo tempo, o outro lado, que é o ter o prazer, estar junto e sentir algo que eu não tenho nome, mas é a realidade dos sentimentos que a gente está perdendo por conta de só nomeá-los, e com a nomeação do sentimento é como se eu o tivesse. Isso que gera, não quero casar. Porque dá trabalho, custa, tem que encontrar com ela, vai lá namorar, beijar, estar junto, depois volta, aí fica com saudade, não quero, então fico em casa. É a desumanização em mocotó. É o mocotó da desumanização. Agora, isso não quer dizer que a gente não tem interesse por usar a tecnologia. Eu, por exemplo, tenho o maior interesse. Agora, nós vamos ter que trabalhar com ela de uma maneira que não é pelo senso comum, não é pelo uso que se impõe em nome da inovação. Hoje, só vou falar mais isso e quero te ouvir. Hoje, uma das coisas mais perigosas para a educação é a identificação do novo com a boa educação. A educação está ruim porque não é nova. Não, ela está ruim porque ela não é velha. Ela pode estar ruim porque não está fazendo aquilo que é a essencialidade dela em nome de uma circunstancialidade que não fica de pé. Tem que estudar, tem que ler de novo, faz de novo o exercício. A letra não está boa, faltou o acento, escreve. Senta aí, não vai para a geladeira comer Danone. Ou seja, o processo humano de conhecer é muito árduo e, ao mesmo tempo, é o que nos constitui como seres humanos. Se nós não conhecermos, nós somos o quê? Pois é. Tem um pesquisador que chama Henry Dworkin, ele pesquisa muito a questão das redes sociais e tudo, e ele tem uma teoria que eu acho muito interessante, que ele diz que nas redes sociais, na internet, tudo que é pedido da gente são pequenos gestos de envolvimento, os cliques, né? As curtidas, os compartilhamentos, e aqui fora nos é pedido a participação. E participar, tomar parte, ter parte, dá trabalho. Eu tive uma discussão no podcast com um menino que ele disse assim, meu abaixo-assinado virtual vale mais do que o outro que fica colhendo assinatura na escola para depois mandar. Eu disse, mas por que vale mais o seu? Porque eu colho muito mais assinatura, muito mais rápido e em mais tempo, e ele tem que pegar a assinatura, tem que levar lá, tem que protocolar aquilo. E aí eu perguntei para ele, eu falei, mas e quando ele chega lá, que ele tem que protocolar, que ele tem que conversar com aquelas pessoas envolvidas, você acha que é a mesma coisa? O seu abaixo-assinado acaba aqui. Né? E realmente, aí a gente começou a discutir, inclusive, por que ir a passeatas, essa questão da política. Né? Você já foi a uma passeata? Não. Aí teve um menino que disse, eu faço militância de sofá. Aí eu disse, menino, me conta como é essa militância de sofá. Eu fico nas redes sociais postando as coisas, convidando, marcando, fazendo hashtag. E isso funciona. Eu falei, mas você nunca foi numa passeata? Seu pai e sua mãe? Não, nunca fui, porque é perigoso, porque eu posso me machucar. Porque eu falei, mas você nunca teve a emoção de ver, né, uma pessoa cantando o hino nacional? Eu contei que eu tinha estado nas diretas e tal. Eles ficaram olhando assim, convencidíssimo que a militância de sofá era tudo que a gente precisa, né? Na política. Então, assim, é uma outra visão, como se o mundo
Eu fico preocupada porque muitas vezes me parece que é uma substituição mesmo. O mundo virtual é melhor, é mais fácil, é mais tranquilo. Então, como se a gente não pudesse viver as duas coisas, né? E eu acho que isso é uma coisa que as famílias podem ajudar muito, a escola também. Então, vamos à passeata. Sim, você vai fazer a sua militância de sofá, não tem problema, mas vamos juntos a uma passeata. Eu quero que você vá, eu quero que você cante o hino nacional junto com milhões de pessoas junto de você, para você sentir a diferença, que não está no sofá, que está no físico, que está no concreto. É uma geração do tal do fear of missing out. É uma geração que tem medo de se sair da internet e estar perdendo coisas, porque não entende que sair da internet tem outros ganhos, né? Então, acho que essa é uma questão. Ele tem falado muito também de que é uma geração que acredita nas primeiras coisas que o buscador mostra. É a geração que mais acredita em teoria conspiratória, como se a verdade estivesse no digital, não, e não no físico. A gente perdeu a credibilidade dos educadores, da imprensa, né, das conexões verdadeiras. Né? Agora, como é que a gente recupera isso? Eu penso que tem que ter um movimento de puxar para o concreto. Né? Vamos juntos, então, ter um outro tipo de experiência que não seja virtual. É fácil, não. Se fosse, estava resolvido. Mas é um caminho. Obrigada, Januária. Eu estava te escutando e lembrei, não por acaso, meus pais levaram a gente, eu e meus irmãos, no comício das diretas, na Praça da Sé. E aí, estava lotadíssimo, já era bem pequeno. Eu lembro, era um pouco assustador, porque era muita gente, mas era também muito emocionante. E no dia seguinte, a Folha de São Paulo publicou aquela capa histórica, que tinha uma foto. E eu olhei aquilo, me vi. Para mim, eu tenho muita clareza que naquele momento eu me apaixonei também pelo jornalismo, pela ideia de que esse também era o papel, né, muito emocionante, toda essa história junto. Então, te ouvi e tive essa memória. A gente vai encerrar e eu queria... Acho que a gente falou de temas muito duros aqui, sobretudo porque são desafios, né? O Fernando fala, não sei, mas aí vem com não sei, não é verdade, né, gente? A gente vê que ele sabe muito. Mas eu acho que a gente está falando aqui de desafios enormes nas relações, né? Pessoas, plataformas, que são relações marcadas por uma assimetria de poder profundo, porque a gente está falando... Né, de empresas que têm uma concentração de dinheiro, de informação, de dados, sem precedentes na história. Então, acho que assim, é um momento assim, a gente nunca viu isso. Tem uma assimetria de poder profunda, com problemas muito críticos, né, os quais a gente estava debatendo aqui. Eu queria terminar perguntando para vocês se vocês são otimistas. Eu não sei, eu tenho aqui a suspeita que sim. E eu queria perguntar para vocês por quê. Se vocês são otimistas e por quê? Eu vou responder rapidamente. Né? Quando eu me vi fazendo a conta e falei, gente, esse é meu livro de número 60, eu tenho que ter esperança. Né? Eu acho que é isso. Né? Continuar escrevendo, falando sobre isso. É um livro que tem uma seleta de artigos que eu escrevi para o Nexo, principalmente, né, para outros veículos, ao longo dos últimos 4, 5 anos, com guerra, com eleição, com toda essa bagunça que a gente tem assistido. E eu sento semanalmente para escrever, acreditando que é preciso falar sobre isso, é preciso, sobretudo, continuar acreditando. Tem um trabalho nas escolas, acabei de encontrar, e frequentemente os professores me dizem, você me deu um pouco de esperança, vamos tentar mais um pouco. Né? Então, eu penso que é isso, senão a gente também desiste, e eu acho que desistir não é opção, não nesse momento que a gente está. E vocês estão aqui testemunhando tudo isso. Né? Eu vejo essa feira, as pessoas caminhando, comprando livro, estava lá no stand da FTD com um menininho lendo o livro lá, pegado na mão e tal. Isso nos fortalece. Né? Então, eu penso que a gente vai seguir, de qualquer maneira, vamos seguir. Com o jornalismo atacado, com as jornalistas mortas, com tudo isso, mas a gente vai seguir. É do humano também ter esperança, ou como diria Paulo Freire, esperançar.
Eu quero, para responder a questão da Paula, começar por a ideia de algoritmo, que nós não tocamos aqui, não é? São os algoritmos que permitem essa lógica interna e operativa, mental, basicamente mental, que permitem que a gente tenha procedimentos comuns para resolver os mesmos problemas, ou resolver até muitos dos problemas da gente. O algoritmo. Eu acho que a nossa grande discussão aqui passaria pela ideia de a quem pertencem os algoritmos. Quem produz o conteúdo e as lógicas algorítmicas e consegue implantá-la em tecnologias que nos assomem, nos tomem no caráter político, afetivo, dores, sofrimentos, tudo está passando na nossa vida pelos algoritmos. Mas nós temos algoritmos muito favoráveis aqui. Hoje, por exemplo, eu estou com meus 2 editores aqui. Aí ele foi embora. Estava ali, até agora. Então, eu estou com o Ian e o Cadão Volpato, estou com a Maria Emília, que me ajudou imensamente a fazer o livro que eu lanço depois amanhã. Foi ela que me deu toda a inspiração. E, se não me engano, a Simone, que eu estava vendo lá atrás, que foi a... Está ali. Que foi a que me transformou esse livro daqui em algo possível, e o que tem de bonito aí, a gente deve a ela também, eu quero agradecer muito. O algoritmo dos editores é a nossa grande esperança. As pessoas que ajudem a pensar um projeto de sociedade que passe pelos livros, que passe pelos meios de comunicação e que passe pela concepção de que país queremos e queremos viver e quem são os seres humanos que vão nos acompanhar. Muito obrigado. Vou fazer só um complemento aqui. A gente está sendo editado pelas edições SESC. Acho que o trabalho que o SESC tem feito nesse país, como editora, é assim, notável. Então, queria agradecer ao Francis, que é meu editor, Clívia, né, a oportunidade de popularizar também, né? Ter um livro pelo SESC significa chegar a muitos lugares aonde a gente não conseguiria chegar. E agradecer a Paula, que está aqui com a gente, trouxe questões importantíssimas, e é dessa junção de todas essas coisas que a literatura vive e sobrevive, né? Então, muito obrigada. Obrigada, Januária. Obrigada, Fernando. Obrigada, Feira do Livro, pelo convite. Obrigada. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia:
451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JCDecaux, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!